Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Álvaro Costa, psicólogo do Espaço Sincronicidade, e você está no canal Literatura e Clínica, né? Nós estamos aqui no canal Literatura e Clínica. E hoje nós vamos falar de um escritor que eu confesso que eu tenho uma profunda admiração, que é o Machado de Assis. Vamos conversar um pouco sobre um conto do Machado de Assis, intitulado O Espelho, Esboço de uma Teoria da Alma Humana. O que conta O Espelho, de Machado de Assis? Bom, antes de tudo, eu gostaria de confessar a minha admiração pelo Machado de Assis. O Machado de Assis é uma espécie de herói da minha juventude, né? Da minha adolescência e da minha pré-adolescência, porque aos 12 anos, 13 anos, eu gostava muito de ler Machado de Assis e ficava encantado, admirado com a capacidade que o Machado tinha de escrever, né? De fazer com que aquele cotidiano da época que ele vivia chegasse até nós. E eu percebia, lendo Machado de Assis, a fina ironia dele, a inteligência dele, e como, ao lê-lo, o meu próprio processo de escrita também melhorava. O meu processo de escrever melhorava simplesmente pelo fato de eu ler Machado de Assis, né? Então, é um autor que faz parte da minha memória afetiva, e eu creio que faz parte da memória afetiva de muitas pessoas, de muitos brasileiros. Além do que a história do Machado de Assis, que é uma história muito forte, de ser um negro na sociedade escravocrata, né? Um mulato na sociedade escravocrata, filho de um pintor de paredes, criado no Morro do Livramento, e gado epilético, tudo contra ele, né? E ele conseguiu desenvolver aquela que, para mim, representa o ponto mais alto da literatura brasileira. Para mim, Machado de Assis é o maior escritor brasileiro. Continua sendo até hoje. E esse conto que eu trouxe para a gente poder conversar com a clínica, poder articular o conto com a clínica, conta o seguinte, que havia 5 homens conversando numa noite fria, e um deles, né, falava sobre a filosofia, sobre metafísica e até sobre questões sobrenaturais. Todos os 5 homens, de repente, começam a argumentar de um ponto de vista filosófico, de um ponto de vista metafísico. E eis que um deles, sentado um pouco mais distante, fumando um charuto, taciturno, introspectivo, né? Calado, quieto, introvertido, e eis que um deles é chamado, é convidado a narrar também uma história. E este homem, ele diz que não gostaria de narrar nada, que não vai narrar nada, porque não gostaria de perder tempo com isso, já que, segundo ele, os anjos não filosofam, porque os anjos já possuem a visão beatífica, ou seja, os anjos já estão numa dimensão de existência em que o sentido metafísico aparece para eles, então eles não precisam filosofar, e que ele não queria perder tempo com isso, tá? Mas aí os outros homens percebem que ele tinha algo a dizer, né? Ele, embora não quisesse falar nada, mas ele tinha algo a dizer, e insistem para que ele o diga. Então este homem, fumando charuto, ele diz, tá bom, eu vou falar, eu vou dizer, mas eu não admito contestação. Eu não quero que vocês me contestem. Se por acaso eu começar a argumentar e vocês me contestarem, eu termino de fumar meu charuto e vou embora, né? Então os homens resolvem concordar com ele para poder ouvir o que este homem tinha a dizer. E ele começa a expor a sua teoria sobre a alma humana.
ele começa a dizer que nós temos duas almas. Uma alma externa e uma alma interna. A alma interna é a alma com nossas emoções, com nossos sentimentos, com nossos pensamentos, né? A chama da alma interna. É mais ou menos aquilo que Jung entendia como sendo o complexo funcional autônomo que habita em nós, né? A personalidade interna. E, segundo Jacobina, o personagem do Machado de Assis, nesse ponto do espelho, também uma alma externa, que podia ser representada pelo sol, pelo céu, pela lua, pelas estrelas, pelas nuvens, pelo mar, por qualquer coisa externa e que nós nos projetamos. Ele chega a dizer, por exemplo, que a alma de uma criança, a alma externa, pode ser um brinquedo, pode ser um barquinho, pode ser um chocalho. A alma de um bebê pode ser um chocalho. E ele começa a articular uma alma com a outra. Ele vai dizer, por exemplo, que Shylock, o personagem de O Mercador de Veneza, que é uma peça de Shakespeare, e nós vamos falar muito sobre Shakespeare também no canal aqui, Literatura e Clínica, ele diz que a alma de Shylock é o dinheiro, porque ele projetou ali a sua visão de mundo. A sua visão de mundo está governada pelo dinheiro. A sua percepção está governada pelo dinheiro. E isso tem até um certo sentido psicológico. Por exemplo, quando a gente... pelo dinheiro se forma muitas vezes um complexo. O complexo do dinheiro, o complexo do poder. Os complexos, a gente também vai conversar um pouco aqui na clínica. Quando a gente viaja, por exemplo, e a gente vê uma paisagem em volta, não dá a impressão que a nossa alma ficou naquela paisagem, que algo daquela paisagem agora habita em nós também, que a gente tem saudade daquela paisagem que a gente conheceu? Então, isso é um exemplo da teoria do Jacobina. Mas aí o Jacobina vai dar um depoimento, né, vai narrar uma história que aconteceu com ele, para que os outros possam acreditar e comprovar a sua teoria. O Jacobina vai dizer que um certo dia foi nomeado alferes, que é um título militar. Né? Eu lembro que, pelo estudo da história do Brasil, que Tiradentes também era alferes. Né? E eu não sei exatamente, não entendo muito bem hierarquia militar, mas me parece que alferes hoje em dia seria o equivalente a um segundo ou terceiro tenente. Né? Não é um cargo militar muito alto, mas para a sociedade da época, para o cotidiano provinciano da época, era uma distinção social. Então é uma festa muito grande, porque ele se torna alferes, e todo mundo quer saudá-lo, todo mundo quer admirá-lo, cortejá-lo, né? Dizer, o senhor será um grande alferes, o senhor vai fazer um belo casamento porque é alferes, que honra ter sempre um alferes conosco. E uma tia dele, chamada tia Marcolina, o convida para ir até a sua casa, para fazer uma homenagem a ele. E essa casa é uma casa um pouco afastada, é como se fosse uma chácara. E ele vai, de farda, vestido de alferes, ele vai para a casa da tia, e a tia faz uma festa. Tem um espelho que fica no centro da sala, que chegou no Brasil em 1808, com a corte de Dom João VI. Então é um espelho valiosíssimo. E a tia Marcolina pede para colocar esse espelho no quarto do alferes, no quarto do Jacobino, como uma forma de homenageá-lo. Né? E o alferes, né, Jacobina, fica, né, um certo tempo na casa da tia Marcolina. Só que uns 2 dias depois, uns 3 dias depois, a tia Marcolina precisa sair, porque uma pessoa próxima da família havia adoecido. E a tia Marcolina fala, olha, eu vou visitar a pessoa que é da minha parentela, a pessoa da minha família, que adoeceu, mas eu volto logo. Fica aqui me esperando. E o alferes fica esperando. E a tia Marcolina vai e não volta. Demora a voltar. E o Jacobina fica na chácara, fica na casa, que passa a ser habitada apenas pelos escravos. Ele fica o tempo todo ouvindo
o barulho dos escravos, os escravos cochichando, os escravos tramando uma fuga, os escravos tramando uma revolta, os escravos fazendo toques de instrumentos musicais. Ele só fica ouvindo, mas ele fica governando a casa na ausência da tia. Até que um dia, todos os escravos fogem da casa. E quando todos os escravos fogem da casa, os escravos conseguem fugir, o Jacobina se vê totalmente só, isolado, naquela casa. É bom lembrar que no século XIX não existia internet. Tá? E não existindo internet, ele não tinha com quem conversar. Então ele se viu ali esperando pela volta da tia dele, que não voltava mais. Os escravos já haviam fugido. E ele ali, completamente isolado do mundo. E para passar o tempo, ele escrevia, ele lia poemas, lia poesias, ouvia o tic-tac do relógio, tic-tac, tic-tac, e aquilo o enervava. E, inclusive, ele chega a citar versos do Edgar Allan Poe, que é um outro autor que eu admiro bastante e que eu também lia na minha pré-adolescência, Edgar Allan Poe. Recentemente eu voltei a ler com a mesma admiração e, sem dúvida, Edgar Allan Poe vai fazer parte do nosso canal, Literatura e Clínica. E ele cita o Oh, Nevermore, um famoso poema do Allan Poe, que é o Corvo, que Machado de Assis foi o primeiro em língua portuguesa a traduzir. Machado de Assis foi o primeiro a traduzir o Corvo de Edgar Allan Poe, da uma tradução clássica, que até hoje é considerada a melhor tradução do Corvo, melhor até do que a que Baudelaire fez na França. E Machado não apenas traduziu, ele recriou o poema, mudando inclusive a divisão dos versos em estrofe. Ele recriou o poema. Pois bem, é um conto, como vocês já devem ter percebido, que tem um toque do sobrenatural, que tem um toque da estética de Edgar Allan Poe. E para passar o tempo, o Jacobina lia poemas, tentava encontrar um sentido para si mesmo, até que ele resolveu se olhar no espelho. Ele resolveu se olhar no espelho por quê? Porque ele queria ter uma imagem humana. Ele queria se sentir acompanhado, nem que fosse da própria imagem dele no espelho. E aí, quando ele vai se olhar no espelho, ele não consegue enxergar a imagem dele. O espelho fica obscurecido. Ele tenta se enxergar e o espelho não mostra a imagem dele. De repente ele tem a ideia de se vestir de alferes. E ele coloca a farda do alferes. E ele vai se olhar no espelho. E quando ele se olha no espelho, o espelho devolve a imagem dele, também vestido de alferes. E a partir daí, todo dia, no mesmo horário, ele vai se olhar no espelho, vestido de alferes, e o espelho reflete a sua imagem. E ele fala uma frase: a partir daí, eu fui exclusivamente alferes. A partir daí, eu era exclusivamente alferes. E o conto termina com o personagem subindo as escadas. Quando todos estão tentando entender o que de fato aconteceu, a alma externa tornou-se uma alma só. E o conto termina abruptamente. Ele simplesmente sobe as escadas sem que os outros sequer o percebam. Quando os outros tentam entender, ele já tem ido embora. Então, gente, qual é a importância desse conto, dessa narrativa, para a clínica? Bom, primeiro, algo que está muito presente na clínica de Jung, que é a sincronicidade, porque a teoria que o Jacobina lança, de certo modo, remete a um padrão, remete a um princípio cosmológico que os antigos alquimistas conheciam como sendo o um dos mundos, de que o sujeito e o observador se encontram, se implicam. O mundo interno implica ao mundo externo. Ou na linguagem psicológica, a psique é o universo visto por dentro e o universo é a psique vista por fora. Para que haja sincronicidade, é necessário que haja uma coincidência, uma relação de significado entre o que é externo
um fenômeno físico, por exemplo, e o que é interno, um fenômeno psicológico. E quando ocorre um fenômeno físico e ocorre um fenômeno psicológico, ao mesmo tempo, simultaneamente, e isso constrói uma relação de significado, que, é claro, é dado pela psique, nós podemos falar de sincronicidade. Interessante que essa teoria do Machado de Assis, muito antes do Jung pensar em sincronicidade, pensar em elaborar a sincronicidade, já lançava fundamentos filosóficos que nos ajudam a compreender o fenômeno. Mas um outro aspecto, e esse sim, eu creio que é de fato o principal, que ajuda a gente a compreender a neurose. Por quê? Porque esse conto fala um pouco sobre a neurose. E a neurose é uma desunião consigo mesmo, é um conflito entre dois polos, o inconsciente e a consciência. A neurose, em especial, da identificação com a persona. O que é a persona? A persona, para Jung, é um recorte da psique coletiva. É uma máscara do eu. É uma máscara do ego. É uma máscara que nós utilizamos. Desculpa porque eu estou no ar-condicionado. É uma máscara que nós utilizamos para agir socialmente, para nos representarmos socialmente. E é claro que a persona tem um aspecto enganador. Por quê? Porque a persona é aquilo que nós não somos, é aquilo que nós parecemos. Tá? Desculpa. É aquilo que nós parecemos. A neurose da identificação com a persona, vou dar um exemplo. Eu conheci um caso de um juiz que morava no condomínio e ele queria obrigar todo mundo que morava naquele condomínio a chamá-lo de Vossa Excelência. Ele chegava no condomínio e queria que o porteiro chamasse de Vossa Excelência. Ele queria que os moradores do prédio do condomínio chamassem de Vossa Excelência. Por quê? Porque ele era juiz. Ele não entendia que ser juiz era a persona dele. Ser juiz era uma representação social dele, que ele atuava no tribunal, não no condomínio. Eu também ouvi falar de um caso de um general que também morava no condomínio, de um militar, um general que morava no condomínio, e colocava os soldados do exército à disposição deles na porta do condomínio, como se aquele domínio fosse um quartel. Ou seja, ele não conseguia sair da persona de militar. Ele não conseguia tirar a farda, que simbolicamente do que seria a farda do alferes. Ele era exclusivamente alferes. Nós, psicólogos, principalmente que trabalham com a clínica, é conhecido também, nós também somos afetados por uma neurose, que é a neurose da persona, da identificação com a persona, que é aquele psicólogo que está o tempo todo querendo analisar as pessoas. Por exemplo, o psicólogo chega numa festa, aí ele quer analisar todo mundo que está ali, todo mundo ele quer analisar. O psicólogo está no relacionamento, ele quer analisar a pessoa com que ele está se relacionando. O psicólogo está conversando com um amigo e aquela conversa se torna uma consulta. Por que ele age assim? Porque ele se identificou tanto com a persona, com o papel social do psicólogo, que isso para ele se tornou uma neurose. Ele não consegue desenvolver outro aspecto da personalidade. E sempre que nós temos um processo neurótico de identificação com a persona, nós não conseguimos desenvolver muito a nossa personalidade. É claro que o personagem Jacobina perdeu a sua alma. Perdeu a sua alma para o espelho, para o alferes, que ele se tornou. Também porque, de um ponto de vista social, de um ponto de vista sociológico, o espelho pode representar a autoconsciência de uma elite que se representa no Brasil escravocrata por meio do símbolo da distinção.
por meio de um símbolo de autoridade, por meio de um símbolo de poder, e esquece de se desenvolver afetivamente, culturalmente. Machado de Assis denuncia isso, ele faz esse tipo de denúncia. Então, gente, para concluir o vídeo, essa é a importância desse conto e essa articulação desse conto com a clínica psicológica. A neurose da identificação com a persona. Nós precisamos dissolver alquimicamente essa neurose, claro que não é tão simples, mas nós precisamos dar um sentido a essa neurose, a nos desidentificar com essas máscaras coletivas, para que a gente possa alcançar uma expansão, um crescimento e um desenvolvimento maior da nossa personalidade. É isso aí. Muito obrigado.